Nós queremos a vida de Deus por meio do Espírito. Não é só o barulho, não é só o ruído. Ah, Senhor, nós queremos a vida de Deus. Ah, que dá movimento. Sim, sim, sim. Não apenas um barulho, sim, não apenas um ruído. Vem a vida. Levante suas mãos e receba a vida de Deus. Levante suas mãos e receba o sopro do Espírito. Levante suas mãos e receba o Espírito. Sim, vem Espírito, vem Espírito. Vem Espírito. Sobre o povo. Não apenas um ruído. Vem a vida. Vem Espírito. Vem a vida de Deus. Não apenas um barulho. Não apenas um ruído. Vem Espírito. Vem vida de Deus. Sopra, sopra, Senhor. Sopra e restabelece, Senhor. Restabelece seus ministros. Restabelece, Senhor. Restabelece os seus ministros. Restabelece os sacerdotes, Senhor. Restabelece a visão, Senhor. Restabelece a visão profética da igreja, Senhor. Restabelece-nos. Encoraja-nos contra todo desânimo. Encoraja-nos contra a voz que vem para paralisar a edificação. Sim, Senhor. Restabelece os ouvidos. Restabelece a audição e a visão da igreja, Senhor. Para que não paralise mediante ao ruído que vem de fora. Paralisando, Senhor, para paralisar a edificação. Encoraja-nos por meio do Espírito da profecia. Encoraja-nos por meio de Sua palavra. Encoraja-nos, Senhor, por meio da Sua vontade. Estabelece a voz de profecia, Senhor, e ordena a Sua palavra no meio da edificação. Assim como os profetas, Senhor, se apresentaram, Senhor, na edificação de Jerusalém, restabelecendo Sua palavra, e então a obra continuou a ser edificada. Vem sobre os nossos dias, Espírito de Deus. Pai, libera a profecia, libera, Senhor, a palavra de vida, para que não venhamos paralisar, Senhor, aquilo que vem de fora para dentro. Sim, dá-nos o Espírito, dá-nos o Teu Espírito, Senhor. Dá-nos Teu Espírito aqui, Senhor. Dá-nos Teu Espírito, Senhor. Sim, Senhor, dá-nos Teu Espírito. Aguça, Senhor, nosso espírito, aguça a nossa audição para o que o Senhor está fazendo, para o que o Senhor está promovendo. Aguça, Senhor, nosso entendimento. Senhor. Se o Senhor descer. Se o Senhor vier. Quem dera abrisse os céus e descesse. Os montes tremeriam em Tua presença. Assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, Tua vinda faria as nações estremecerem. Então seus inimigos entenderiam a razão da Tua fama. Quando desceste muito tempo atrás, realizastes coisas maravilhosas que não esperávamos. Como os montes tremeram diante de Ti. Porque desde o começo do mundo, desde a antiguidade, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a Ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Se fendesse os céus, se descesse, Senhor, com Teu Espírito sobre nós. Espírito. Você pode se sentar, mas permaneça com seus olhos fechados um momento mais.
Não se distraia, nós não vamos paralisar, nós vamos continuar. Eu queria que você prestasse atenção em algo. O Senhor ministrou esse texto em meu coração nessa manhã, enquanto nós nos preparávamos aqui. E perceba que ele fala assim: quando você desceu há muito tempo atrás, por isso que clamamos, faz outra vez, Senhor, faz de novo. É por isso que nós constantemente insistimos e pedimos: Senhor, faz de novo, faz mais uma vez, como você fez ao longo da história. Faz como você fez quando o seu Espírito foi soprado sobre um pouco de barro. Sopra o teu Espírito como soprou desde a criação, ordenando o caos. Sopra o teu Espírito como soprou no jardim, trazendo vida a um pouco de barro que foi juntado para dar forma ao homem. Ah, Senhor, sopra o teu Espírito, como você fez, Senhor, ao longo da história, como derramou sobre o tabernáculo, sobre o templo. Sopra o teu Espírito, ao qual aquele Davi diz: Senhor, não nos aparte, não nos deixe apartar, não retire de nós o teu Espírito. Sopra, Senhor, sobre nós o teu Espírito. Ele diz aqui: nenhum olho viu, nem ouvidos ouviu um Deus como tu, que trabalha para aqueles que nele esperam. Sabe qual é o equívoco do nosso coração? É pensar nos nossos problemas, é pensar nas nossas dificuldades e dizer: ah, o Senhor vai trabalhar em meu favor. Vamos lá, vamos fazer um raciocínio aqui. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Sobre o que ele está clamando? Sobre o que ele está pedindo? Sobre um derramar do Espírito. Ele está dizendo: ah, se você rompesse os céus e descesse. O Senhor me fez lembrar de um outro momento da história. Veja que ele está dizendo que o Senhor trabalha para os que nele esperam. Não é sobre os que muito trabalham, sobre os que muito fazem, não é sobre os que muito entendem, não é para os que muito têm eloquência ou sabedoria, não é sobre os que muito sabem fazer as coisas, ou entendem, ou têm razão das coisas. Ele está falando sobre um clamor do Espírito, um clamor pelo derramar da glória e da presença de Deus. E ele diz que esse Deus, ele trabalha em favor daqueles que nele esperam, e que coisas maravilhosas, que como outrora ele fez, ele pode fazer a qualquer momento, desde que ele esteja presente. Qual outro momento da história, depois disso, que Deus juntou um grupo de pessoas que nele esperavam, e que quando ele desceu, coisas maravilhosas e insondáveis, e que nós não temos a capacidade de fazer, ele fez? Quando? Atos 2. Não é, irmãos? Eu tenho falado nesses dias, essa semana eu falei sobre isso, que Jesus nos ensinou a orar, né? Jesus, vocês querem orar? Orem assim. Jesus não estava ensinando uma reza, uma repetição. Jesus estava nos ensinando um conceito, né? A essência da oração. E a essência da oração de Jesus quando vocês for orar, não peçam para que Deus faça a sua vontade, peça para que Deus faça a vontade dele sobre vocês, porque a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então Jesus fala: Pai nosso, seja feita a tua vontade aqui, assim como a tua vontade é feita aí. Ou seja, é a forma de nós anunciarmos e anteciparmos a realidade vindoura, é por meio de um ajuntamento de pessoas que nele esperam, pelo cumprimento da sua vontade.
Então nós estamos trocando, nós estamos fazendo o contrário do que aquilo que Jesus nos ensinou. A gente vai até Deus e fala assim: Deus, sabe aquele negócio que eu estou precisando? O Senhor me abençoa. Senhor, sabe aquele negócio que eu preciso resolver? Faz para mim, me abençoa, Senhor. Senhor, sabe aquele... Então, Senhor, eu estou com uma ideia aqui. O que o Senhor acha do Senhor vir aqui e me abençoar? O que o Senhor acha do Senhor vir aqui e abençoar a minha vontade? Porque nós temos cometemos o equívoco constantemente. Só pode baixar um pouquinho. Baixa um pouquinho isso aqui, pessoal. Baixa um pouquinho isso aqui, pessoal. Nós cometemos o equívoco de achar que nós sabemos o que é bom para nós. Nós cometemos o equívoco de ir até Deus com a receita pronta. Senhor, olha isso aqui. Seguinte, aqui está a solução da minha vida. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer com que isso aqui aconteça, Senhor, a minha vida está resolvida. Minha vida está salva. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou a orar clamando a vontade de Deus. Então, Ele está dizendo que não se conhece, ninguém viu, nem o olho ouviu, nem o ouvido ouviu, um Deus que trabalha não para cumprir a vontade dos outros. Não é sobre Deus cumprir nossa vontade, as nossas ideias, né? A gente acha que às vezes Deus se surpreende, né, com a nossa coragem, ousadia de fazer as coisas. É como, às vezes, isso só revela a nossa imaturidade, né? Às vezes eu fico olhando a Helena, bem pequenininha, e agora ela está querendo falar as coisas, a gente se impressiona, né, com as coisas que ela quer falar. Às vezes ela até comete umas coisas erradas, a gente acha até bonitinho, né? A gente corrige, mas no fundo a gente acha, puxa, que ousadia, né? Mas no fundo, a gente que é pai, maduro, né, comparando a eles, a gente sabe o que na verdade é bom para eles, o que é correto, o que é certo. Então a gente comete esse equívoco, né, de permanecer na imaturidade, achando que nós vamos conseguir convencer a Deus ou impressionar a Deus por meio das nossas ideias. Quem, irmãos, acha que sabe é o imaturo. O maduro tem humildade suficiente para reconhecer a soberania, a autoridade, a maturidade de um pai. Então ele está dizendo, esse Deus que um dia fez, que um dia desceu, como nós queríamos que ele viesse novamente com sua presença, porque os que nele esperam, ele faz. Mas ele faz o quê? Segundo a sua vontade. É segundo o que para ele é bom, perfeito e agradável. É por isso que a ênfase de Efésios 4 a respeito dos 5 ministérios não é sobre ajudar os crentes a melhorar de vida, a potencializar o seu ímpeto, sua vaidade, a melhorar. Não, quem faz isso é outra coisa. O Evangelho, irmãos, é sobre levar a igreja à maturidade. Segurei, Lars. Segurei agora. É sobre levar a igreja à maturidade. Ele diz para que todos cheguemos à maturidade, à unidade da fé, para que não sejamos mais como meninos. É por isso que Paulo alerta Timóteo dizendo, olha, vai chegar um tempo que o povo não vai mais querer saber disso. Vai chegar um tempo que o povo não vai mais ouvir essa mensagem. Vai chegar um momento que o povo não vai mais desejar essas coisas. Ele diz, vai chegar um momento que o povo, eles vão querer algo que, sabe, que coce os seus ouvidos, algo que assim, fortaleça o seu individualismo, algo que apenas faça com que ele cumpra suas próprias vontades. Veja que a palavra sempre se encaixa. Jesus falou que o amor de muitos vai esfriar, Jesus falou que a fé vai esfriar, a palavra é cheia de revelações para nós a respeito do hoje, do agora, de como estamos vivendo. A gente olha para o mundo e se espanta, mas nós não deveríamos estar espantados, nós deveríamos estar ainda com a fé mais fortalecida, porque Jesus disse que isso aconteceria.
E a oração, o ensino da palavra é sempre para que nós não fôssemos pegos de surpresa. É por isso que a Bíblia fala: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Ou seja, para que vocês não sejam pegos, desprevenidos por causa do sistema desse mundo, mas se mantiverem os olhos no Senhor, se mantiverem na vida do Espírito, Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos guiará em toda a verdade, Ele vos fará lembrar daquilo que eu tenho ensinado. Foi isso que Jesus disse que o Espírito faz. Então, se nós estamos trabalhando para a nossa própria vontade, vamos lá, vamos fazer uma conta aqui. Se ele diz que o Senhor trabalha para o que nele esperam, os que esperam essa visitação, o derramar a morada de Deus por meio do seu Espírito, se esses que esperam, se eles estão buscando a vontade do Senhor, se a nossa geração está tão mais envolvida com as nossas próprias vontades e desejos, então nos falta uma coisa. Se é o Espírito de Deus que nos guiaria em toda a verdade, nos faria lembrar da vontade de Cristo, dos ensinos de Cristo, se é o Espírito que nos faria lembrar da vontade do cumprimento de Deus, mas se nós não estamos mais buscando o cumprimento da vontade de Deus, a não ser os nossos, o que está nos faltando? O que está nos faltando? O que está nos faltando? O Espírito. Tem dois textos. Vamos abrir rapidinho. João 3, 27. Está fazendo sentido para vocês? Está fazendo sentido, irmãos? João 3, 27. O que diz lá? Alguém aí com a voz bem alta. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. É bom? Tá, agora abre Mateus 16. O que ele está dizendo aqui? Que ninguém pode receber coisa alguma, ao menos que não seja concebida do céu. É isso? Então vamos lá, abre Mateus 16. Mateus 16. Lê a partir do 15, do 15 ao 17, alguém aí, bem alto. Oi. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Vamos lá, olha aqui para mim. Vou falar bem, vou simplificar para você. Simplificar. Fé não se ensina. Fé se recebe. Fé não se ensina. O que ensina é você ter fé em si mesmo. O que a gente pode ensinar é você acreditar em você mesmo, te encorajar, você crer nos seus sonhos, no seu potencial. Eu prefiro ficar com a palavra, irmãos. A Bíblia diz que não é para mim confiar em mim. A Bíblia diz que não é para mim confiar no meu ímpeto, no meu coração, nas minhas intuições. A Bíblia diz que não é para eu confiar nas minhas intuições, nos meus sentidos. Fé não se ensina. Fé se recebe. E recebe por quem? Pela vontade de quem? Pela vontade de quem? Se
irmãos, a nossa fé está equivocada, se nossas esperanças se a nossa consciência, se a nossa, sabe, toda expectativa nossa está equivocada nesses dias, a única forma de nós consertarmos isso não é por meio de um ensino teológico, ou nem mesmo por meio de um encorajamento, é por meio do derramar do Espírito de Deus. Lembra de Atos 2 que nós falamos aqui? Aqueles que nele esperavam, porque qual era a vontade de Jesus? Jesus falou: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Amém? Foi isso que Jesus falou? Fiquem em Jerusalém, esperando a promessa de Deus enviar o meu substituto aí, aquele que vai estar com vocês em meu lugar. Então eles esperaram. Esperaram o quê? A vontade de Deus. Esses já tinham recebido do Senhor, porque eles criam em Jesus. Mas a palavra de Deus diz que quando o derramar do Espírito veio sobre aqueles que nele esperam, em poucas horas, 3.000 pessoas foram levadas a crer em Jesus. Não foram trazidos para a igreja, para o culto, não foram colocados no hall de membros, não tiveram uma carteirinha de membro da igreja feita, não, eles foram levados a crer em Jesus. Irmãos, isso condena os nossos muitos esforços, isso condena as nossas muitas práticas, performances, isso condena nossas estratégias, que falham dia após dia, ano após ano. Isso condena as nossas estratégias que só nos dão cansaço, nos adoecem, nos fazem, sabe, pesam sobre nossa vida, casamento, nossos filhos, nossa casa. Eu tenho falado nesses dias, irmãos, a igreja não adoece ninguém. A igreja não mata ninguém. A obra de Deus, ela não cansa ninguém. O que cansa é fazer uma obra que Deus não mandou. O que cansa é colocar expectativas em uma obra que Deus não mandou. A igreja de Cristo não, mas eu nunca vi isso na Bíblia, me perdoem. Me perdoem aqueles que estão talvez esses dias saindo da igreja em nome de uma boa ação e dizendo: eu vou agora cuidar mais da minha família, eu vou olhar mais para a minha família. Irmãos, quando eu olho para a palavra, eu vejo que por meio da igreja de Cristo, o Senhor está operando e agindo na terra, comunicando a sua vontade. Ele é o cabeça e é onde Ele ordena a bênção, é onde flui vida, é onde há restauração, é onde há a morte do meu eu, é onde o Senhor, cara, Ele na sua multiforme sabedoria, Ele age por meio da comunhão. Nós parece que estamos sendo vencidos e convencidos pela ideia do individualismo. As muitas experiências se acumularam em nós e parece que eles estão nos vencendo, nos convencendo de que ser igreja não compensa mais. Dá muito estresse, dá muito, né? Aí por causa disso, o diabo também nos deu pregadores. O diabo também tem pregador, não sabia? O primeiro foi a serpente lá no jardim, veio com uma bela mensagem, uma pregação muito bem eloquente, tentando, sabe? Veja que o diabo não condenou Deus em nada, ele só deu uma melhorada na teologia. É que na verdade Deus quis dizer que, né? É o que a gente chama de contorcionismo teológico, que nos afasta da verdade pura e do que está escrito. E aí nós fizemos das nossas experiências uma doutrina. Fizemos das nossas dificuldades, falhas, das nossas experiências frustradas, uma doutrina. Fizemos do que deu certo uma doutrina, do que deu errado uma doutrina. E fugimos da palavra. Por isso, irmãos, não são dias de você procurar o que é melhor para você, não são dias de nós tentarmos saber e entender todas as coisas, são dias de nós clamarmos pelo Espírito. Os que esperam por Ele, Ele faz coisas grandiosas. Os que esperam por Ele, os que esperam nele, os que esperam pela vontade dEle, esses, irmãos, serão visitados e batizados por um mover ao qual vai acontecer sobre os nossos dias.
vai acontecer sobre a igreja de Cristo. A obra de Deus, irmãos, nos últimos dias não tem a ver com um homem, não tem a ver comigo ou com você, tem a ver com a sua noiva. A obra de Cristo para os nossos dias, para os últimos dias na terra, tem a ver com o ajuntamento das pedras vivas, edificando uma casa para o Senhor. Então, se nessa lógica nós chegamos à conclusão que ainda nos falta o Espírito que convence, o Espírito que nos firma e nos torna convicto nele, na vontade dele, aquele Espírito que convence a gente, foi isso que aconteceu em Atos 2. Aqueles homens foram convencidos a crer em Jesus. Aqueles homens, aquelas pessoas, aquelas 3.000 pessoas foram convencidas. Não pela estratégia. Qual foi a estratégia dos apóstolos, dos discípulos? Sabe qual foi a estratégia? Obediência. A melhor estratégia, irmãos, de evangelismo que existe é a obediência. A melhor estratégia para se revelar a Cristo é a obediência. A melhor estratégia para se revelar o caráter de Jesus é a obediência. A melhor estratégia para que uma cidade seja alcançada é a obediência. A melhor estratégia para que Cristo seja conhecido por todo esse povo é a obediência. Continua sendo, porque os que esperam pelo derramar do seu Espírito, os que permanecem até que algo aconteça, aqueles que esperam até que Ele venha com poder e glória, esses Ele cumpre sua vontade. Eu sempre falo isso que, ao meu ver, muitos dos nossos equívocos, das nossas frustrações, dos nossos desânimos, muito dos nossos desânimos são fruto de expectativas equivocadas que construímos. Muitas das nossas tristezas momentâneas são frutos de expectativas que nós colocamos em coisas, em pessoas, ou num país, ou numa mudança, ou sempre isso está nos desanimando, nos frustrando. Mas a Bíblia diz que os que esperam no cumprimento da vontade dEle, irmãos, os que esperam pela vontade eterna, pela execução da agenda de Deus, do projeto eterno de Deus, do propósito eterno de Deus sobre a sua igreja, esses não têm motivo. Os apóstolos sofriam muito mais que nós, irmãos. A gente sofre porque às vezes dá uma diarreia, a conta não pagou, atrasa uns dias, a gente não comprou aquele tênis que gostava. A gente sofre por essas coisas. Não, eles sofriam açoites, prisões. E eles falavam: nós somos mais que vencedores, nós estamos em Cristo. Eu vejo, irmão, a gente está muito equivocado, porque a nossa esperança e expectativa está nas coisas e em nós mesmos. Isso é esperar por si mesmo. Eles não. Na verdade, eles já esperavam pelos açoites, que Jesus falou que ia acontecer. E o que você está vendo do futuro? Eu vejo do futuro prisões, açoites, perseguições. Imagina falar isso hoje, vão chamar a gente vão dizer que a gente está em depressão. Não, você é pessimista. Não, irmãos, a gente vive pelo que está escrito. A serpente continua, irmãos, falando aos nossos ouvidos, pregando. A serpente continua pregando. A gente espera o diabo se apresentar daquela forma terrível e violenta. Não, irmãos, ele só mudou a mensagem. Ele, de forma sutil, nos fez acreditar. Não, e a gente condena Adão e Eva, Tem aquela velha brincadeira: não, um dia eu vou encontrar Adão e Eva no caminho, você vai ver. Irmãos, Adão e Eva não são uma pessoa isolada do mundo. Eles são a representação do que é o ser humano, do que é o homem. Sabe o que nós faríamos no lugar deles? A mesma coisa. Nós faríamos a mesma coisa. Se você acha que não, você está pior do que você pensa. Então, irmãos, a fé ela não se ensina. Quando Pedro poderia se gabar, o Senhor fala: ô Pedro, não foi tua sabedoria humana, não foi tua carne nem teu sangue, não foi por você mesmo, foi o Pai que te deu essa revelação. Irmãos, pare de buscar por sabedoria humana que te faça. Na verdade, posso ser bem sincero, baseado no que Paulo diz, Joey, ele diz que não suportariam a sã doutrina, mas
Eles iriam cercar-se de mestres segundo sua própria cobiça. Sabe o que ele está dizendo? Ele fala que toda a nossa busca por alguma coisa, na verdade a gente não está buscando a verdade. A gente está buscando alguém que potencialize aquilo que a gente acredita. Já percebeu isso? É por isso que a gente às vezes gosta de fofocar. Digamos, estou com raiva do Joey. Aí eu chego pro Vini e falo assim: ei Vini, o que você acha do Joey? Eu não estou buscando a verdade. Eu estou buscando só alguém que concorde com aquilo que eu estou pensando aqui dentro. É assim que a gente faz com a igreja de Cristo. É assim que a gente faz com a verdade. É assim que a gente faz com a palavra. Nós não estamos buscando o cumprimento da vontade de Deus. Nós estamos buscando ouvir algo que nos conforte, que potencialize o meu eu. É por isso que Jesus disse: quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? É por isso que Jesus diz: cara, a fé de muitos vai esmorecer pela confiança em uma palavra que não é a verdade, que não é bíblica, que não é aquilo que Jesus ensinou. Se a fé não se ensina, se a fé não se aprende, mas a fé se recebe. Jesus não questionou o fato de, será que quando eu vier vai ter igreja aberta, vai ter boas canções, será que os instrumentos vão ser bons? Será que a igreja vai estar fazendo tudo certo? Não, Jesus falou assim: cara, será que alguém vai crer? Mas o mesmo Jesus diz que a fé vem pela vontade, o derramar da vontade de Deus sobre nós. Cara, tem uma saída para nós. Sabe qual é? Clamar. Pedir. Pedir corretamente. Pedir, se fendesse os céus e descesse. Se abrisse os céus sobre nós e derramasse seu Espírito. Os ossos secos voltariam à vida. Os ossos secos se juntariam novamente. Se você abrisse os céus, como você fez outrora, como você fez outra vez, e todos souberam da sua fama, todos conheceram os seus feitos. Sabe qual é o maior feito, irmão, dos últimos dias? Sabe qual é o maior milagre dos últimos dias? Não é Deus abrir o mar vermelho, não é Deus fazer cair fogo do céu. Esse não, o maior milagre dos últimos dias é Deus quebrantar o coração do homem para que a gente volte à unidade da igreja. Vocês acham que o diabo trabalha de forma aleatória? Se ele está potencializando o individualismo, é porque ele sabe que a vontade de Deus não é o individualismo, é a coletividade. E como nós estamos comendo a mensagem do diabo, o milagre mais urgente para os nossos dias, irmãos, é o coração quebrantado. Engraçado que a Bíblia diz que um coração quebrantado Deus não rejeita, né? A Bíblia diz que Ele rejeita sacrifício, 1000 cabeças de carneiro, 10.000 cabeças de boi, mas um coração quebrantado Ele não. O maior milagre dos nossos dias, irmãos, é um coração quebrantado. É voltarmos à humildade e à mansidão de Jesus. O maior milagre para os nossos dias é voltarmos a olhar uns para os outros por meio dos olhos e do coração de Cristo. O maior milagre dos nossos dias, irmãos, porque eu sempre falo isso, para mim conquistar a viagem que eu sonho, eu não preciso de Jesus, é só trabalhar, economizar, não gastar muito, né? Fazer um caixinha lá e vou realizar meus sonhos. Mas o coração quebrantado, irmãos, nem isso nós temos a capacidade de fazer. Fé não se ensina, se recebe. Jesus falou: se do alto não te for dado, ninguém pode. Talvez se os apóstolos saíssem na rua naquele dia, tentando convencer as pessoas a respeito de Cristo, o máximo que eles iam receber era um não, né? Mas aqueles que nele esperam receberam o maior milagre que pode acontecer. É o Espírito juntando as pessoas para o cumprimento da vontade de Deus. Nós precisamos voltar a acreditar na igreja. Não a igreja dos homens, não o formato, não. A igreja de Cristo, que se reúne por meio da obediência e do cabeça que é Cristo. E posso falar uma coisa para você? Nós não vamos conseguir, se não for por meio do Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que
Filipenses 2 diz que do Senhor é o querer e do Senhor é o fazer. E não sobra para nós outra coisa. Não tem glória para nós. Não tem glória, não tem exaltação, sabe? Não tem margem para que a gente confie em nós mesmos e na nossa própria vontade. O Senhor está dizendo que até o querer vem dele. E vem por meio de quem, irmãos? Vamos lá, vem por meio de quem? Se nós estamos querendo a coisa errada, talvez ainda nos falta o Espírito. Se nós estamos ainda desejando as coisas que não vão de acordo com a vontade de Deus, nós ainda estamos sem o Espírito. O máximo que a gente tem talvez é uma emoção violenta, é um arrepio, um passar do Espírito por perto de nós. A Bíblia diz que filhos de Deus são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. É Romanos, se não me engano. Mas tá lá, pode pesquisa lá. Filhos de Deus são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Irmãos, nem todo mundo é filho de Deus. Todos somos criaturas. Filho é o que obedece. Se a rebeldia, irmãos, está instalada em nosso coração, não tem jeito. No meu também. A rebeldia, ela mora dentro de nós. Ela grita e salta a todo momento, tentando potencializar o que as nossas razões e argumentos. É só o Espírito que quebranta. Posso falar uma coisa para você? A gente não vai mudar quando a gente encontrar alguém que concorda com a gente. Porque uma hora a gente vai discordar. Você não é feliz ou satisfeito quando você encontra um lugar onde você concorda, não. Porque uma hora a gente vai discordar. Se a sua fé está baseada na concordância, se a sua fé está baseada em evidências humanas, uma hora você vai balançar. Não é carne nem sangue, irmãos. É quando Deus derrama. A pergunta que eu faço: então Deus é seletivo? Não. Deus só está esperando o cumprimento do Pai Nosso. Só está esperando um grupo de pessoas que se reúnam para clamar: Senhor, faz aqui, aqui a sua vontade, assim como se faz aí. Ele derrama, irmãos. Ele corresponde. Davi diz: um coração quebrantado Deus não rejeita. Remorso, rejeita. Quebrantamento, não. Sacrifício, rejeita. Quebrantamento, não. Se do Senhor é o querer e o efetuar, então a gente não consegue nem se quebrantar, irmãos. Quem que pode quebrantar o coração do homem? Estamos chegando a um consenso. Qual deve ser, aonde deve ser gastas as nossas maiores energias e forças? Aonde? Alguém tem coragem? O lugar da oração coletiva, o clamor pelo derramar do Espírito de Deus. Onde deve ser gastos os nossos maiores esforços? Com a cara no chão, irmãos. Arrependidos por nossa própria consciência. Poxa, mas se do Senhor é o querer e do Senhor é o efetuar, então nem a capacidade de se arrepender a gente não tem. A gente precisa clamar pelo Espírito. Abre comigo Ezequiel 36. Vou falar o que Paulo diz, irmãos. Eu não me envergonho de ter que repetir as mesmas coisas, porque é proteção para vós. Eu sou repetitivo, né? Irmãos, eu não consigo ter uma novidade a cada semana. Eu estou inclinando os meus olhos e ouvidos para aquilo que a igreja precisa, para aquilo que nós precisamos para nos desenvolver e crescer no Senhor. Ezequiel 36. A partir do versículo 25. Então aspergirei sobre vocês água pura. Minha versão é um pouquinho diferente, mas vamos lá. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Olha o que Deus está dizendo. Não são vós, as vossas teologias, vossas razões, não. Jesus está dizendo,
os purificarei da sua impureza e sua adoração a ídolos. Irmãos, antes da gente continuar, olha para mim. Tenha convicção de uma coisa: Deus quer fazer. Segunda, Deus vai fazer sua vontade se cumprir. Deus está dizendo: eu vou purificar vocês. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente fala assim: rapaz, essa ideia de igreja, casa, a gente diz: não, eu sou a casa de Deus. Não, irmãos, não está na Bíblia isso. A casa de Deus é a igreja. Efésios 2:19 até o 22, pode ler. Pedras vivas se juntam e constroem uma edificação. É a casa onde Deus habita por meio do... essa ideia é equivocada. Se você pegar a Bíblia, lá no último capítulo, que fala sobre o fim, né? Lá no fim está escrito que Apocalipse 21 diz assim: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio dos homens. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Tabernáculo, casa. Irmãos, não é um equívoco. O que nos dá medo e insegurança foram as nossas experiências. Mas, biblicamente, Deus está vindo para cumprir sua vontade. Deus vai habitar com os homens. O fim da história é sobre Deus vindo pessoalmente para cumprir a vontade que Ele tem desde o princípio, de estar no meio de nós. Como Deus se manifesta hoje? Por quem Deus se representa é o Espírito, estando aonde? Não é numa esquina, não é na minha casa, na sua, é nas pedras vivas. Quando nós estamos como um só. Não é só quando vamos no culto também, não é isso que eu estou falando, mas é quando todos nós, com a consciência clara e a fé no Senhor desenvolvida, entendemos que não é sobre eu ou você, mas é sobre o que o Senhor está procurando fazer. Então Ele está dizendo: eu vou purificar vocês. Deus está dizendo: eu sei que vocês estão aí vivendo sua idolatria, vocês estão vivendo suas vidas, beleza, mas eu vou tirá-los da sua adoração a ídolos. Eu darei um novo coração a vocês e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Como que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai fazer esse negócio acontecer? Olha a nossa realidade. Olha tudo que a gente já viveu. Olha as marcas, as feridas do nosso coração. Não. Versículo 27. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que me obedeçam e tenham o cuidado de cumprir os meus estatutos. Irmãos, no dia de Pentecostes, o povo talvez era um monte de gente ou feliz porque o tal de Jesus tinha morrido, ou a realidade de alguns era frustração, dizendo: poxa, a gente esperava que poderia ser ele, né, cara? Imagina ele vir aqui agora destruir o exército de Roma. Poxa, poderia ser ele, né? Os discípulos a caminho de Emaús, desanimados, frustrados. O cara lá disse que era ele, agora morreu. Como assim? Atos 2 era um bocado de gente desanimada. Até que o quê? Até que o quê, irmãos? Era um monte de gente desanimada, era um monte de gente frustrada, era um monte de gente questionando, sem convicções, até que o Espírito foi derramado. Toda a frustração se tornou em uma esperança que permeia até os nossos dias. Toda frustração, toda insegurança, todo medo, todas as marcas foram convergidas para uma esperança que não morre ao longo dos séculos e dos séculos, que é Cristo, que é a vontade de Deus. Está vendo o maior milagre que pode acontecer? É o Espírito de Deus derramado sobre uma carne cheia de pecado, vaidade e orgulho,
convergindo os nossos olhos, tirando os nossos olhos de nós e convergindo para Cristo mais uma vez. Convergindo para Cristo novamente. Deus disse assim: eu vou fazer minha vontade se cumprir, pronto. O que eu estabeleci vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. A gente está tentando fazer a igreja por meio de um caráter moral. A gente ensina para as pessoas a ser boazinhas. Cara, é um grande equívoco. É um tiro no pé, como a gente tem costume de dizer. Médio a longo prazo vai dar ruim. A gente está querendo fazer a igreja e a gente olha para Atos 2 e fala: caramba, mano, era cheio de homem bom. Os caras eram muito bonzinhos. Não, irmãos, não eram bonzinhos. Eles eram cheios do Espírito. Aí a gente fala assim: tá vendo, irmãos? Eles repartiam a comida, tá vendo? Eles oravam, ó, tá vendo aqui, ó? Eles repartiam seus bens, ninguém passava fome, tá vendo? Aí o que a gente faz? Na força do braço a gente vai fazer ação social, né? Irmãos, não é errado, tá? Entenda bem, coloque maturidade aí nas minhas palavras. Não é errado, mas a gente só está invertendo a ordem. A gente fala assim: ó, tá vendo? A gente tem que ser assim. Não, irmãos, eram homens ruins, miseráveis igual nós, pecadores. Tinha uma diferença: o Espírito liderava a igreja. A igreja primitiva não era cheia de homens bons de caráter. Era uma igreja cheia de homens do que, irmãos? Vamos falar alto, por favor. A igreja de Atos não era uma igreja cheia de homens bons. Eles eram cheios do Espírito. Porque o querer vem de Deus, o fazer também. Deus diz: eu vou colocar em vocês o meu Espírito para que obedeçam a minha vontade. Nós estamos querendo obedecer a vontade de Deus sem o Espírito. Ó, a duração é bem curtinha. Sabe até quando dura a nossa unidade? Até que não mexa na minha conveniência. Sabe até quando dura a nossa comunhão? Até que a gente não discorde um do outro. Eu vou repetir: fazer igreja sem o Espírito só dura até as nossas divergências, as nossas desavenças. Fazer igreja sem o poder do Espírito, sem o reconhecimento de que é Deus que quer, Deus que faz, Deus que coloca o seu Espírito para que nos leve. Fazer igreja não sem o Espírito cansa. Isso mata. Isso adoece. Isso adoece. Então, igreja, irmãos, só pode acontecer por meio do Espírito. Está fazendo sentido para vocês? Se há concordância nisso, estamos chegando a um acordo. Onde devem ser gastos as nossas maiores forças? Vamos lá? Se nós estamos chegando num denominador comum, se estamos concordando, qual deve ser nosso maior empenho nesses dias? Qual deve ser o alvo da nossa oração? Pelo que devemos esperar? Sabe o que nos cansa e nos frustra? Esperar que os nossos sonhos se realizem. Não, irmão, quer realizar um sonho, corre atrás, irmão, trabalha, vai, viaja, faz suas viagens, glória a Deus, é muito bom. Mas esse não é o melhor de Deus. Esse não é o melhor de Deus. Se nós esperarmos pelo cumprimento da vontade de Deus, nós vamos perceber que o Senhor irá, irmãos, esticar nossa medida de... haverá em nós, irmãos, uma consciência de dizer: Senhor, meu Deus do céu, não dá para fazer nada sem o Senhor, nós não vamos conseguir, Jesus. Abre os nossos olhos, derrama o seu Espírito, vem com o poder que quebra o nosso coração de pedra. Senhor, vem. Não é pelo muito falar, irmãos, não é pelo convencer da carne humana. A única coisa que a carne humana pode fazer, convencer, é quando há concordância em nós. Você já viu um debate político? Você já viu algum debate político o outro acreditar no outro? Você já viu? Ao fim de um debate político, ideológico, alguém convencer o outro? Não é porque é só um debate.
de orgulho e vaidade, de razões e... Quando o Espírito vem, Ele convence. A gente não precisa debater. A gente precisa do poder de Deus. Nós estamos querendo ser igreja. Sabe como é que a gente quer ser uma igreja poderosa? Encantando as pessoas. A gente quer encantar as pessoas por meio da... Uau, que legal! Nossa! Até o dia que apareça outra melhor, irmão. Sempre vai ter uma melhor. Mais bonita, mais legal. Nós queremos impressionar o mundo. É diferente. A igreja quer impressionar. Deus, Ele convence. Irmãos, Deus pode todas as coisas ou não pode? Deus pode fazer ou não pode? Mas é por meio do poder do seu Espírito. Mais uma vez, onde deve ser gastos os nossos esforços? O clamor por um derramar do Espírito de Deus. Irmãos, a unidade não pode ser construída. Tá certo, a gente faz almoço uma vez por mês junto, né? A gente fala, toma um café junto. Irmãos, vai lá. Isso é tudo muito bom, tá? Faça cada vez mais. Mas se não for por meio do Espírito, uma hora vai dar problema. Se não for Deus convencendo você a respeito do plano dEle, se não for Deus convencendo você que essa é a vontade dEle, uma hora a gente cansa. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu cansei. Você viu algum dos apóstolos cansar? Você viu algum dos apóstolos dizer assim, não, eu não quero mais isso para mim, fulano me traiu, o outro me deixou, aquele não acredita no que eu falo. Você já viu? Eles esperaram o derramar do poder e da glória de Deus. Obrigado. Do Senhor é o querer, do Senhor é o efetuar. Eu sinto o Espírito em nossos dias. Eu falei isso há um tempo atrás, né? A gente ainda fala as coisas, as pessoas parecem que talvez não vão acreditar, mas eu sinto o Senhor promovendo em nossas vidas muita desilusão. É Deus, irmãos. É Deus. Porque antes do encantamento com sua beleza, Ele nos permite conhecer outras belezas. O Senhor está nos deixando fazer, falar, olhar, se encantar, se envolver com muitas coisas. Porque vai acontecer, vai chegar um dia em que a revelação de Cristo vai crescer de forma tão grande no meio da igreja. E a gente vai olhar para tudo aquilo ao qual a gente se amparou e se apegou, e a gente vai dizer assim, eu considero tudo como perda. Eu considero tudo como lixo. Diante, irmãos, da beleza, diante da possibilidade, diante da graça de conhecer a Cristo. Deus, por meio de sua estratégia, está decepcionando a igreja. Decepcionando eu com você, você comigo, nós com o jeito, nós com as coisas. Por quê? Porque está afunilando a nossa vida. Irmãos, não vai restar nada para nós a não ser buscar Deus. Não vai ter mais coisa ao qual nos apegar, a não ser nós voltarmos os olhos para Cristo. Isso está acontecendo. Eu só estou aqui tentando te ajudar a você não interpretar isso de forma errada. Achar que é culpa de alguém, do seu marido, da sua esposa, da igreja, do pastor, do seu irmão, da sua família, dos seus amigos. Não. Quanto mais, irmãos, desilusão, quanto mais frustração, mais nós correremos para uma coisa, mais nós nos voltaremos para aquilo que a gente sabe que não nos decepciona. Cristo. A causa da igreja é Cristo. A igreja só tem uma causa, irmãos. Não é a sua causa, não é a minha causa. A causa da igreja não é ideológica, não é política, não é econômica. A causa da igreja é se apaixonar por Jesus.
A causa da igreja é conhecer a Cristo. De quem é o querer, de quem é o efetuar. Irmãos, Deus deseja se revelar à igreja. Deus está fazendo isso. E o diabo vai trabalhar para nos tirar disso. Irmãos, o diabo não pode ir contra a igreja, não pode ir contra a vontade de Deus. Falei aqui esses dias. A Bíblia diz que, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, engraçado, né, irmãos? É contra a igreja, né? Não sou eu nem você, é contra a igreja. A Bíblia está dizendo que a coletividade ela é imbatível, é indestrutível, é ou não é? Se as portas do inferno não podem contra a igreja, cara, imagina o poder que a igreja tem em Cristo por meio da unidade. É por isso que o diabo está trabalhando para potencializar a individualidade. Nós nos tornamos igrejas cheias de pessoas individuais. A igreja não é pessoas individuais. A igreja é como um corpo, um só, voltada para Cristo e sua vontade. O Senhor está fazendo isso. E o nosso trabalho nesses dias, irmãos, é despertar o seu coração para essa realidade. O nosso trabalho nesses dias é permanecer sendo daqueles que nele esperam. Eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Não tem problema seus altos e baixos, não tem problema sua inconstância. Não tem problema, isso é natural. Até que os nossos olhos se abram, irmãos, até que a gente tenha um destravado verdadeiro, né? Verdadeiro, do Espírito em nossa vida. Não tem problema, a gente vai viver mesmo nossos altos e baixos, nossas inconstâncias. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque Deus está juntando um povo que nele espera. Você lembra em Atos 2? Quantas pessoas se reuniram primeiramente? Quantas pessoas eram primeiramente? 500. Quantos ficaram? Aproximadamente. Os teólogos de plantão, tá vendo? Aproximadamente. Tá vendo, irmãos, como ser a maioria não importa? Ser a maioria não importa. Importa é permanecer esperando por Ele. Eu sempre falo para os irmãos mais perto, né? Irmão, nós começamos sozinhos. Começamos sozinhos. Falando da nossa realidade aqui, né? Congregacional aqui. Era eu, minha mulher e meus filhos. E a ambição não é em fazer o ministério dar certo. O que os próprios Senhor plantou em nosso coração é um desejo de esperar pelo cumprimento da sua vontade sobre Portugal, sobre a Europa. Por isso, nós não estamos trabalhando, irmão, para dar certo ou para fazer a igreja crescer. Nós estamos trabalhando para nos apoiarmos em Cristo, em um aos outros, até que os olhos de todos se abram. Então, não é a maioria que nos dá sucesso. Não é o número que diz que Deus está conosco. Volto a repetir. Você lembra da Torre de Babel? Que unidade bonita e perfeita. Cara, que unidade linda que tinha na Torre de Babel. Mas não era em volta da vontade de Deus. E Pentecostes era só 120. Aproximadamente. Era um pouquinho mais do que nós estamos aqui. Era um pouquinho mais do que nós. Mas começou maior. Começou com mais. Tinha 500. 500 se reuniram com... o Senhor mandou a gente esperar. O Senhor mandou a gente perseverar. Aí, rapaz, vai dar certo não esse negócio aí. Não aconteceu nada. Os apóstolos estão ali quietinhos, ninguém fala nada, ninguém levanta uma oferta. Ninguém diz nada, ninguém faz um movimento. Porque eles podiam fazer uma conferência, né? Conferência esperando Jesus, alguma coisa assim, né? Aí começa a sair um, sai outro. Aí um vai inflamando o coração do outro, né? O pastor Zemini que fala, por isso que Deus mandou eles dar a volta ao redor de Jericó calado, né? Porque, imagina, era um de costa para o outro assim, né? Calado.
Deus sabe, né, irmão, como fazer, né? Imagina. Ei, rapaz, não deu certo. Uma vez, 2 vezes. Mas estavam ali, era 500. Irmãos, a vontade de Deus não é a vontade da maioria. A vontade de Deus é a vontade de Deus. Basta que 2 ou 3 se posicionem em obediência, corresponda ao que o Espírito já fez nascer em nossos corações. José, quando é que vai acontecer? Irmãos, já aconteceu. O Espírito já tá aqui com a gente falando. O que precisa é que corresponda. Sabe onde está a minha esperança? Deus vai fazer. Vai fazer. Vai acontecer. Nem que caia pela metade. Ele vai fazer. Ele trabalha para os que nele esperam, para que esperam pelo cumprimento da sua vontade. Por isso eu digo, até que os seus olhos se abram, até que os olhos de todos despertem, nós iremos perseverar no mesmo lugar, fazendo a uma coisa que Deus nos pediu para fazer. Por isso nós não precisamos de uma novidade a toda semana, nós não precisamos de algo que nos impressione a toda semana, nós não precisamos de... Nós precisamos ser daqueles que não retrocedem. Nós precisamos ser daqueles que nele esperam. Nós precisamos ser os mesmos que ainda acreditam e confiam nas coisas que foram ditas pelo Senhor. Tem alguém aí para ajudar a gente? A gente fala muito sobre manter a chama acesa, né? Alguém já fez uma fogueira aqui de 3 dias? Alguém já fez? Alguém já fez uma fogueira? Tipo, eu vou fazer essa fogueira que ela vai ficar 3 dias acesa. Alguém já fez? Eu já teve essa experiência? Já fez? Mas tá certo, a experiência era só a fogueira. Boa. Quanto tempo? Acho que ficou uns 2 dias. 2 dias. Até as brasas. Irmãos, a gente não quer acender uma chama para Deus. A gente quer o isqueiro, né? Que a gente usa quando é necessário. Acender uma chama, irmãos, acender o altar dá trabalho. Porque se você vai acender uma chama continuamente para Deus, você vai... É igual... Irmãos, vai dar muito trabalho. Quando você vai acender uma chama que você fala assim, rapaz, essa chama aqui não vai se apagar, você vai ter que de hora em hora fazer o quê? O que você vai ter que fazer de hora em hora? Eu sou da época, né? Velho. Sou da época que usava muito fogão a lenha dentro de casa. Eu morava no sul do Brasil, muito frio, no inverno. Irmãos, dá trabalho para manter a casa aquecida. Se alguém titubear, se alguém desanimar, se alguém se envolver demais consigo mesmo ou com as coisas à sua volta, não tem jeito, o fogo apaga. Então, no fundo, a gente não está muito interessado em acender uma chama. Vamos acender uma chama para Deus, vamos queimar, vamos continuar. Não, irmãos, porque a gente gosta daquele fogo momentâneo, né? Eu preciso acender uma fogueira. A gente vai lá, pega o isqueiro, acabou. Não tem problema se apagar. É só enquanto a gente quer esquentar a comida, é só enquanto a gente quer fazer alguma coisa. Agora, irmãos, a chama da presença de Deus, ela vai dar trabalho para nós. Ela vai nos custar. A gente só quer a chama do culto. A gente quer o fogo do culto. Não é aquela fogueira que se acende no culto, eu recebo minha bênção, você recebe sua bênção. A gente sai, né, como a gente diz, sai aliviado. Irmãos, a igreja não é para sair aliviado, é para a gente sair carregado, pesado de responsabilidade e de temor por aquilo que Deus está fazendo. O culto, a igreja não é um desencargo de consciência. Porque ele pode começar aqui, mas ele precisa se manter aceso todos os dias. A chama tem que ser alimentada. Se é para Deus, vai dar trabalho, irmão. Vai exigir renúncia. Vai exigir muito sacrifício. Vai exigir muito não de coisas que nos tiram
de diante do fogo. Sabe o que vai exigir? É pesado demais para um homem só manter a chama acesa para sempre, né? Não é? Vai exigir de nós a coletividade. Vai exigir de nós coletividade. Vai exigir de nós, irmãos, é como eu sempre falo, né? Uma fogueira, ela está ali, se você tira uma brasa do meio dela e coloca no canto, por mais que ela esteja queimando por um tempo, ela vai se apagar. Então, irmãos, o Senhor está construindo em nós não uma fé emocional. Fala assim, ó, a fé não é emocional. Fala, irmão, a fé não é emocional. Fala assim, ó, não é enquanto eu sinto, não é enquanto eu quero. Fala assim, não é enquanto está tudo bem para mim. Não é enquanto os irmãos estão concordando com o que eu penso, com o que eu acho. É enquanto o Espírito estiver dentro de nós. É enquanto a chama estiver acesa. É enquanto o Espírito estiver queimando em nossos corações. Antes de um avivamento, irmãos. Sabe o que é avivamento? O avivamento é algo que vem sobre o que morreu. Sabia disso? Avivamento é algo que vem para trazer vida de novo. Antes do avivamento, o Senhor precisa nos matar, irmãos. Antes do avivamento, nós precisamos morrer para nós mesmos. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Tem que morrer para si mesmo e nascer da água e do Espírito. Antes, irmãos, do derramar que nós precisamos. O milagre, a gente não precisa disso. O milagre o Senhor sempre vai fazer. Ele é um Pai, Ele é bom, não é? Ele sempre vai dar as coisas para nós. Ele nos ama, irmãos. Deus é Deus. O que você pedir, eu sei que Deus faz um milagre, faz. Mas filhos maduros se envolvem com a sua vontade. O Senhor está despertando a igreja nesses dias. Fé não é emocional, irmãos. Fé é aquilo que mantém os meus olhos convictos. É a confiança plena no Senhor, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não compreenda, mas é por saber quem Ele é. Eu digo sim e persevero até o fim. Tá bom, Gessé, então nós precisamos do Espírito, temos que clamar. Fechou. Você falou que Deus já está começando a falar, porque está falando agora, falou ontem, vai falar amanhã, falou semana passada, vem ao longo da história falando. O que nós precisamos? Agora é o corresponder, irmãos. É não endurecer a cerviz. Porque não sei se você lembra, mas Deus deu uma coisa para nós terrível, chamado liberdade. Deus deu para nós uma coisa terrível, chamado escolha. E temo que muitos de nós estão ouvindo e desobedecendo. Estamos ouvindo e não correspondendo. Mas você disse que Deus fará? Sim, Ele fará com a sua igreja. Ele fará com o seu povo. Mas o diabo irá trabalhar e continuará trabalhando para tirar eu e você daquilo que Deus está fazendo. A vontade de Deus, irmãos, não tem jeito, ela vai acontecer. Agora, se nós não nos posicionarmos e correspondermos ao Espírito, nós corremos o risco de ficar fora disso. Eu sei que 3.000 foram alcançados, mas eu não quero correr o risco de estar distante demais. Eu prefiro ser os 120, que não precisam ser convencidos, não, mas que com uma confiança plena no Senhor vão perseverar e vão permanecer. Amém? Fique de pé comigo. Eu temo, irmãos, que pela falta do poder que convence,
Nós estamos desenvolvendo uma beleza maquiada, uma glória maquiada. Eu temo que pela falta do poder que convence, nós estamos querendo produzir um convencimento disfarçado de emoção. Irmãos, o poder de Deus para mim é o que aconteceu com Zaqueu, que sem precisar fazer uma mentoria de como se arrepender, ele olhou para Jesus e falou assim: ai, ai, ai. Ele olhou para Cristo como a justiça de Deus e falou assim: eu não posso ficar do mesmo jeito. O poder do Espírito é quando Natanael olha para Jesus e fala assim: eita, tu és aquele, tu és o prometido, tu és o rei do mundo, aquele que veio para trazer salvação. É você. O poder de Deus, irmãos, é aquele que a mulher samaritana fez com que ela abandonasse seus prazeres equivocados e se entregasse a Cristo verdadeiramente, a ponto de contagiar toda a sua cidade. Para mim esse é o poder de Deus, não é aquilo que nós estamos tentando produzir, né, com enfeites. Eu temo que a nossa busca por enfeitar demais as coisas seja nós assumindo que realmente o Espírito não está aqui para convencer mais ninguém de nada, e aí nós vamos ter que manivelar. Mas, irmãos, o Espírito quer fazer. Ele já está incomodando você, eu sei disso. Ele já está colocando no seu coração, ele já está despertando o seu coração. A gente só precisa corresponder. Se nós estamos convencidos de que não podemos fazer sem a presença, se o Senhor está vindo com essa verdade sobre nós, nos constrangendo por meio da palavra, do que Jesus disse, do que os apóstolos, os profetas falaram, se todas as evidências na palavra nos apontam de que o Espírito é aquele que viria após Cristo para continuar nos liderando e nos guiando na obra de Deus, o que nos falta? O que nós precisamos fazer? Preparar um ambiente, um lugar de devoção e quebrantamento, a fim de que isso, irmão, chame a atenção dos céus. O Senhor não apenas passe por aqui, mas Ele derrame sua glória sobre nós, transformando nossas vidas, aí sim, transformando-nos em homens de caráter, transformando-nos em homens que não dá para produzir unidade, não dá para produzir justiça. Tudo isso é falho e dura pouco tempo. Não dá para produzir fé, não dá para construir convencimento, não dá para a gente querer ser igual à igreja de Atos. Nós precisamos derramar do Espírito sobre nós. Nós precisamos clamar, nós precisamos produzir quebrantamento em nossos dias, olhando para toda a nossa vida e dizendo assim: Senhor, eu vou corresponder ao que você está me dizendo. Eu vou corresponder ao que você está fazendo brotar dentro de mim. Eu vou corresponder ao que você está trazendo incômodo ao meu coração. Eu digo sim, Senhor. Eu quero me engajar na missão dos 120. Eu quero me engajar, Senhor, na obediência, vencendo, tapando os meus ouvidos para os demais, para as coisas que acham ou pensam, mas ficar com aquilo que você disse, Senhor. Mas, Pai, dá-nos Teu Espírito. Dá-nos Teu Espírito, Senhor. Dá-nos Teu Espírito, Jesus. Dá-nos Teu Espírito, Senhor. Vamos orar. Vamos clamar, irmãos. Vamos corresponda ao Espírito que está em você agora e deixe com que Ele não relute contra o que o Senhor está promovendo, fazendo. Tire suas expectativas e planos, projetos retire isso de diante de Deus agora. Retire essa sua própria vontade que interfere, que está entre você e Cristo agora, e derrame no seu coração diante do Senhor.
clamando: Senhor, por favor, nos tira da frieza. Aproveite, irmãos, que o Senhor construiu esse ambiente aqui para nós. Talvez você saia daqui, você vai se incomodar de novo, os problemas vão estar te esperando, vai vir a dificuldade, o medo, mas não perca o que Deus produziu aqui agora e expresse toda a sua verdade ao Senhor. Creia que as nossas orações estão enchendo as taças do céu. Creia que nós, como um só homem, clamando para que Deus faça. Irmãos, vai sobrepor o que nós vivemos, vai sobrepor nossas dificuldades, vai sobrepor os momentos em que nós oscilamos ou vacilamos, não, mas que fique estabelecido diante dos céus, irmãos, o nosso clamor hoje e agora, de dizer: Senhor, por favor, dá-nos teu Espírito, por favor, Senhor, dá-nos sua presença, lidera-nos, Espírito de Deus, lidera a igreja, lidera os nossos corações. Vem com sua glória mais uma vez, assim como fez outrora. Tu és aquele, Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam, aqueles que esperam pelo seu Espírito, aqueles que esperam por seu derramar, aqueles que esperam por sua presença, aqueles que esperam pelo cumprimento da sua vontade, Senhor. Sangue derramou, peso do pecado. Senhor, vem, Senhor. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Dá-nos teu Espírito, dá-nos teu Espírito. Produz maturidade na igreja, Senhor. Produz maturidade nos seus filhos. Vem com seu Espírito. Teu é o querer e o efetuar. Vem, Senhor, e toma-nos. Dá-nos o Espírito prometido sobre essa casa. Libera sobre essa casa o Espírito prometido à igreja. Libera sobre as nossas vidas, sobre os meus irmãos aqui, Senhor. O derramar prometido, que nos faria obedecer sua vontade, que nos faria obedecer sua vontade, que nos levaria a obedecer os seus ensinos. Vem, Senhor, vem, Senhor. Agora não é algo que eu preparei, mas algo que o próprio Espírito está promovendo. Você lembra quando Jesus chama Pedro de diabo e fala assim: para trás de mim, Satanás? Você lembra?
Vocês lembram disso? Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Em que momento Jesus falou aquilo? Foi quando Pedro disse que eles não deixariam Jesus morrer. Vocês lembram disso? Falou, não, Jesus, capaz. O que é isso? Isso era a vontade dos discípulos. Mas não era a vontade de Deus. Aí Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Para mim faz sentido agora, cada vez mais, quando Jesus diz assim, Joey, é necessário que eu vá, vocês não estão entendendo? Se eu não for, o Pai não enviará o outro, o Espírito. Irmãos, é por causa da morte de Cristo. Pela infinita graça e misericórdia, foi porque Jesus foi que o Espírito veio. Porque o plano de Deus é para que no fim de todas as coisas, Ele venha reinar com seu trono sobre a terra, aí sim, todas as nações o conhecerão. Mas foi por causa da rejeição dos judeus que o Evangelho chegou até nós, os gentios. Agora deixa eu me falar, como que pode um mundo inteiro ser tocado pelo Evangelho, pela vida de Jesus? Como poderia? O mundo inteiro ia ter que viver ali em redor, Jesus ia ter que ser um pregador itinerante, saindo por todos os lugares. Jesus estava dizendo, vocês não estão entendendo, a vontade de Deus, eu preciso dar minha vida para resgate de vocês, e dessa forma o Pai enviará o outro, o Espírito. É nisso que vai construindo, irmãos, o sentido da morte de Cristo na cruz. Foi porque Jesus foi ao Pai. Ele enviou o Espírito que hoje está sobre toda a terra, que está aqui nos alcançando em Braga, em Portugal, que está alcançando nossos amigos e parentes lá no Brasil, que está do outro lado do mundo, lá na Nova Zelândia, no Japão, na Rússia, em qualquer outro lugar. Precisamos voltar a valorizar e evidenciar a pessoa do Espírito no meio da igreja. Por isso, irmãos, todo espírito desse mundo, todo espírito das trevas, ele age em nós quando nós trabalhamos para não cumprir a vontade de Deus. É por isso que Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro diz, não, Jesus, não vamos deixar você morrer. E Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás, é necessário que eu vá. Porque aí sim o Pai enviará o outro, aquele que vai unir toda a terra em volta de uma coisa só, Cristo, o Verbo vivo. Por isso, irmãos, mais do que nós nos lamentarmos, né? Parece que quando nós lembramos da morte de Cristo é um dia de luto. Não, é um dia de vitória. Porque foi quando Jesus foi ao Pai, Ele nos deu o Espírito, que não nos permite fazer de Cristo e da igreja apenas uma religião, com boas histórias, bons testemunhos, mas algo vivo que se move sobre a terra, revelando quem Cristo é. Deus nos deu o Espírito, irmãos. Voltemos a evidenciar e valorizar a sua liderança e sua pessoa no meio da igreja. Devemos voltar, irmãos, a evidenciar o Espírito em nossas casas, sobre nossas finanças, sobre nossos recursos, sobre nosso trabalho, a profissão, sobre as nossas decisões, sobre as nossas ações. Precisamos voltar a evidenciar a liderança do Espírito, porque foi o Pai que o deu a nós, como aquele que iria dar continuidade à liderança da igreja e de todas as coisas. Pai, nós queremos o Seu Espírito. Pai, nós queremos o Seu Espírito. Pai, nós queremos o Seu Espírito. Pai, nós queremos nos arrepender, Senhor, e pedir a Ti, Senhor, nos perdoa por todas as vezes, Pai, que nós não demos ouvido, não abrimos nosso coração, nossa casa, por todas as vezes, Senhor, que negligenciamos o Espírito que nos ensina a lembrar, que nos faz voltar ao ensino de Cristo. Pai, nos perdoa por todas as vezes que nós nos movemos por nossa própria razão, por nossa própria vontade. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que colocamos as nossas ideias, nossos próprios argumentos à frente do que você está fazendo. Perdoa-nos por rejeitar a liderança do Teu Espírito. Perdoa-nos por rejeitar a liderança do Teu Espírito, por não entender os tempos e as estações
Mas na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Preste atenção nisso. Na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o Consolador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo porque o governante desse mundo já foi condenado. Tantas coisas que eu quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Sabe o que Jesus está dizendo? Sem o Espírito é só uma religião, é só história, é só contos, são feitos. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os conduzirá a toda a verdade. A verdade, irmão, a gente não acessa por meio de um bom pregador. É por meio do Espírito. É por meio do Espírito. Clamemos pelo Espírito. Clamemos pelo derramar. Traz de volta, irmãos, a liderança do Espírito para a sua casa. Sabe por que eu não fico falando de oferta e dízimo toda hora? Porque se não for o Espírito, irmãos, é só uma ajuda humanitária que você está dando para a igreja. Sabe por que eu não fico falando? Vamos dar dízimo, vamos dar oferta, e vai. Mas assim, olha, aqui está dizendo do grego e do aramaico que se não for o Espírito que te convencer, irmãos, o dinheiro cai aqui, só vai fazer falta para você no fim do mês. Mas o cortador, o migrador... Não, pelo amor de Deus. Se não for o Espírito... Presta atenção, não é o Espírito que vai convencer a dar, mas o Espírito te convencerá do seu pertencimento e do seu envolvimento e responsabilidade para com o corpo. Não é o convencer você a dar, o Espírito hoje me convenceu a dar. Não, irmãos, o que nos convence a dar é o saldo da conta. Se tem, eu dou, se eu não dou. Sabe? O Espírito ele não convence você a dar, o Espírito te convence de quem você é, de quem Cristo é, do que a igreja é. E por causa da maturidade, você fala assim, eu vou contribuir, eu faço parte disso. É quando o dinheiro não governa mais você, mas é o Espírito. Por isso, irmãos, que eu não vou bater na tecla e não vou ficar batendo, eu não vou fazer contorcionismo teológico. Não espere um seminário de finanças aqui na igreja. Não espere. Espere que nós vamos te ajudar, irmãos, a empurrar você a entrar num lugar de maturidade para que você entenda a sua responsabilidade. Se não for o Espírito que te convencer, irmãos, a igreja vai ser como a Santa Casa de Misericórdia. A igreja vai ser só um lugar de... Não. Se não for o Espírito te convencer, você vai ter que precisar ver as coisas para você ser convencido. Nós não podemos. Ninguém convenceu a igreja de Atos a compartilhar, a dar, a confiar nos apóstolos, na igreja. Ninguém convenceu. Sabe quem foi? Quem foi, irmãos? Eles não eram homens generosos, eles eram homens cheios do Espírito. Amém? Por isso que eu sonho com o dia e que nós não vamos precisar encorajar você a ofertar e nem dizer, agora é o momento da oferta. Não. Eu espero que os filhos maduros se posicionem, ensinando os imaturos a ir atrás. A Helena está numa fase que agora tudo que o Joaquim e a Luísa fazem, ela faz também. É isso, irmãos. O maduro conduz, o mais velho conduz, às vezes para o mal também, né? Então cuide de como você está lidando com as coisas do Senhor. Eu não sonho que todo dia todo mundo vai chegar aqui e vai ofertar durante a música, quando chega. Não. Eu oro pelos maduros, para que eles despertem, acordem, entendam sua responsabilidade. E aí os imaturos vão todos atrás, vão aprender também como se faz. Amém? Mas, se nós precisamos, então esse é o momento da oferta. Amém? Se você quiser ofertar, se você quiser fazer pelo aplicativo, tem um QR Code aí próximo de você. Nós não vamos chorar aqui, irmãos, nossas
nossas vontades de fazer as coisas. Nós não vamos tentar convencer você de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que comprar isso. Não. A igreja de Cristo precisa de Cristo. Mas por meio da sua maturidade, da sua responsabilidade, ela avança, ela se move e ela cumpre a vontade e o propósito de Deus. Amém? Pai, nós queremos abençoar, orar pelos nossos irmãos, pelos dizimistas, pelos ofertantes. Oramos, Senhor, por aqueles que você está despertando com responsabilidade e com esse senso, Senhor, de pertencimento, de que são parte daquilo que o Senhor está edificando. Pai, nós oramos não para que os nossos irmãos apenas prosperem, esse é o desejo do nosso coração, mesmo que não tivéssemos o Espírito, nós queremos os bens uns dos outros, o bem uns dos outros. Não, Senhor, nós oramos pela maturidade, nós oramos pelo discernimento do Espírito que capacita, Senhor, os meus irmãos a fluir no seu trabalho, na sua profissão, o Espírito que dá as ideias, o Espírito que ensina como executar, o Espírito que ensina a respeito da justiça, o Espírito que ensina os princípios de Deus. Por isso, Pai, vem sobre a sua casa, vem sobre os seus filhos, vem sobre os nossos irmãos e cumpre a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.